o cálice vai transbordar. Graças a Deus. Quantos homens casados, namorados nós temos aqui hoje? A notícia que você recebeu ali sobre o jantar que você vai ter aqui, com o stand-up, com a sua esposa. Nós temos, acho que tinha 40 vagas, passou já, não tem mais nem 40 vagas, amém? Então, para sua esposa não falar, eu te avisei para você fazer a inscrição, já se antecipa, aleluia. Olha, essa dica vale um milagre, né, na sua vida. Se antecipa, vai lá, acho que é bem baratinha, é valor simbólico, só para você estar presente, comer e ter um lugarzinho cativo aqui, amém? Nessa tarde eu quero falar com você sobre algo bem pontual para os dias que nós estamos vivendo, algo que é algo que nós precisamos aprender como uma palavra de ensino ao nosso coração. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, versículo 36. Vamos ler juntos, amém? Está preparado? Aleluia, igreja, está preparado? Amém? Ah, glória a Deus, aleluia. Então, em 1, 2, 3 e... Pois dele... Amém, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai, essa é a sua palavra, Pai, nela nos deleitamos dia e noite, Pai. Pai amado, o que seríamos de nós sem a sua palavra, Pai? Nesse momento, Pai, faça a sua palavra transformar as nossas vidas, o nosso coração, Pai. Tira toda a ansiedade, toda a angústia do nosso coração, para que nós possamos, Pai, entender a sua palavra completamente, Pai. Em um nome de Jesus, amém, amém, amém. Queria falar com você a respeito de um título que eu coloquei, De Volta ao Centro. De volta ao centro do Evangelho. Por que eu falo de volta ao centro? Porque o nosso coração, ele muitas vezes ele é enganoso. A Bíblia já diz isso, que o nosso coração, o coração do homem é enganoso. Mas nesse momento eu queria que nós voltássemos como igreja ao centro de todas as coisas. Quando eu falo do centro de todas as coisas, é voltar ao centro de Cristo em nossas vidas. Se eu falo sobre o centro que nós precisamos voltar, porque nós acabamos de ler, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando nós esquecemos que Jesus é o centro de todas as nossas coisas, nós começamos a entrar em um achismo, tentando descobrir o que eu quero, mas nós temos que descobrir o que Deus quer. Muitas vezes nós tentamos mudar as situações para o nosso conformismo, porque o nosso conformismo vai ser mais fácil desse jeito, ou muitas vezes pelo poder, pela cultura vigente, ou pela falta de conhecimento da palavra. Mas a palavra do Senhor, ela sempre nos envolve a pessoa de Jesus Cristo, para nós voltarmos a Cristo, voltarmos ao centro de tudo que é Cristo. Apóstolo Paulo já vai falar, o nosso alvo é Cristo. Então, a partir desse momento, eu quero que você comece a voltar com os seus pensamentos, com tudo que você tem disperso na sua vida, voltar à centralidade de Cristo em sua vida. E quando nós falamos sobre a igreja do Senhor, amém? Quantos fazem parte da igreja do Senhor? A igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai morar com Ele, meu Deus, a noiva de Cristo. Quando nós falamos da igreja, nós temos que pegar nós como igreja e voltar ao centro de Cristo em nossas vidas como igreja. Por que eu falo sobre isso? Porque nós entendemos a história do qual nós já vivemos como igreja. E quando eu falo de história, eu estou falando sobre a Reforma Protestante. Quantos conhecem? Quando nós falamos da Reforma Protestante, não foi há 2000 anos atrás, há 1500 anos, foi há 500 anos atrás somente. Há 500 anos atrás, Martinho Lutero, ele prega agora eu esqueci o nome da igreja, eu anotei aqui, Wittenberg, na Alemanha, aleluia, essa palavra aqui eu decorei, aleluia. Ele prega na parede da porta, na porta da entrada da igreja, 95 teses. Não eram essas teses a respeito de Cristo, a respeito da Bíblia, muito pelo contrário, era a tese do que a igreja do Senhor tinha
se transformado e fugido daquilo que é o principal, daquilo que é o centro de Jesus Cristo na vida da igreja. Então, quando nós voltamos a 500 anos atrás e entendemos o que a história nos conta, e eu sou bem enfático para falar sobre você, sobre a história, porque você faz parte de uma igreja protestante, amém? Você faz parte dessa história, dessa ruptura, por isso que você tem que entender a história da igreja, porque a igreja ela vivia naquela época, não era uma igreja que levava o povo a Cristo, mas é uma igreja que voltava ao império, ao poder e ao medo. Era uma igreja em que não se acreditava apenas em Cristo e pela graça de Cristo, mas acreditava que tudo poderia ser comprado, o seu perdão poderia ser comprado, você precisa pagar por penitências para você ser recebido, e não acreditava na pessoa de Cristo. A igreja que tinha um preço para a sua salvação, um preço econômico, uma igreja em que o qual a Bíblia era destinada apenas para alguns, e uma língua não era uma palavra de Deus, uma palavra rema para todos, uma igreja que perdeu a centralidade da igreja de Cristo. Quando nós olhamos isso e falamos, meu Deus, como é possível? Pois é, o coração do homem enganoso. Mas Cristo tem todas as coisas que nós precisamos. Então, quando nós falamos da reforma protestante, agora nesse mês, todo o nosso background está sobre a reforma. Alguém percebeu ou não? 3 pessoas, aleluia, todo o esforço foi maravilhoso, né? 3, aleluia, vai dar certo. Pregamos através da arte, aleluia. Mas todas as vezes que eu e você pensamos na reforma do dia 31, não é para falar, pastor, precisamos colocar uma data, porque aqui nos Estados Unidos tem o Halloween. O Halloween vocês sabem que é do demônio, aleluia. É só olhar, não precisa nem falar, será que é do demônio aquele capeta? Aquele capeta tem uma asinha, é do diabo, amém? Não precisamos falar sobre isso daqui, amém, igreja? Dessa parte nós já crescemos, aleluia. Então nós vamos falar sobre a reforma protestante, que faz parte da minha e da sua vida, faz parte do que nós cremos hoje. E toda a reforma, ela foi pautada em vários pontos do decorrer dos anos, mas nós pegamos 5 pontos, a qual nós hoje temos como estrutura e princípio do Evangelho. Nesses 5 pontos nós vamos falar sobre as 5 solas, que nós fechamos isso como 5 solas. Pastor, mas isso daqui é algo além da Bíblia? Fala, não, é algo da Bíblia, amém? Nós só precisamos da Bíblia. E essa é a primeira sola. Sola, quando eu falo, é somente. Primeira sola que nós vamos falar é somente a Escritura. Repita comigo, somente a Escritura. Somente a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos em 1, 2, 3 e toda a Escritura. Instrução da justiça. Somente as Escrituras. Quando nós falamos somente as Escrituras, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, quando você se depara com a palavra de Deus, a palavra é viva para você, amém? A palavra de Deus é o nosso pão diário. Quando nós olhamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós temos a revelação de quem Cristo é para nós. Quando nós olhamos a Bíblia, nós olhamos o caminho que nós devemos percorrer. Quando nós olhamos a Bíblia, quando nós se mergulhamos nela, nós percebemos que tudo é a respeito de Cristo. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos perceber que tudo está escrito perfeitamente, não para o dia que estava sendo escrito, mas para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para todos os dias das nossas vidas, está toda pautada dentro da Bíblia, amém? Então a palavra, ela é uma palavra profética para mim e para você. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as batalhas que nós estamos vivendo no nosso dia. É a respeito da palavra de Deus, mas também a palavra de Deus é a palavra rema para nós. Porque quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo fala conosco.
Nós lemos o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Meu Deus, porque eu acho que eu tenho falta se o Senhor é o meu pastor. Porque eu acho que eu ando sozinho se eu tenho um pastor. Quando nós olhamos a Bíblia e temos essa interpretação da Bíblia, porque isso o Espírito Santo traz a nós. Mas quando nós falamos somente a Escritura, porque naquela época eu não podia. Naquela época, além de você não ter o acesso, e quando você tinha o acesso, só algumas pessoas tinham o poder de interpretar a Bíblia, de ler e colocar palavra rema para a vida dela. Que tristeza é essa? Uma não tem um acesso, e quando eu tenho um acesso, eu não posso colocar as palavras de Deus aplicadas na minha vida. Quando nós gritamos, Deus, a palavra é vida em nós. Quando nós temos acesso a isso, nós falamos, meu Deus do céu, tome o trono na minha vida pautado na palavra, não pautado naquilo que eu acho, não pautado naquilo que a cultura está falando, mas naquilo que a palavra de Deus tem para nós. William Triller, alguma coisa assim, seu William, ele era da Inglaterra. Ele percebeu que a palavra de Deus, ela precisava ser lida por todos, não apenas por alguns. Ele recebeu essa palavra no coração e falou, cara, eu preciso traduzir isso para o inglês, para que todo mundo possa ler, para que todo mundo possa ter o acesso. Mas a partir do momento que ele fez isso, ele foi condenado à morte. A partir do momento que ele traduziu a primeira Bíblia e falou, pessoal, tem uma notícia excelente, a Bíblia agora não está apenas em latim, ela está em inglês para todo mundo. A partir do momento que ele fez isso, ele foi jogado vivo em uma fornalha. Esse foi o destino de quem deu acesso para você ter a Bíblia na sua língua, na sua mão. Quando nós olhamos a nossa Bíblia, nosso acesso em português, a gente muda a versão, em português tem várias versões. Nossa, que maravilhoso, mais alguém teve que ser tocado pelo Espírito Santo e falava, todo mundo precisa. Todo mundo precisa ter essa palavra rema, todo mundo precisa entender isso. E a última palavra que ele falou, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E sabe o que aconteceu? Deus abriu os olhos dele. Precisou morrer para você ter uma Bíblia na sua mão. Alguém precisou se sacrificar para você ter uma Bíblia na sua mão. Quando nós olhamos a nossa Bíblia hoje, nós temos acesso ao trono do Pai. Quando nós olhamos a nossa Bíblia hoje, nós somos curados. Quando nós olhamos a nossa Bíblia hoje, nós não andamos mais pelo que nós achamos, mas pelo que a palavra tem para nós. Quando nós olhamos a nossa Bíblia hoje, nós não jogamos as nossas opiniões no lixo e queremos a palavra de Deus. Quando nós olhamos a nossa Bíblia hoje, nós nos esvaziamos das nossas emoções, dos nossos querer e olhamos o que Deus tem para nós. É através da palavra do Senhor, é através da Bíblia do Senhor. Todas as vezes eu vou dar uma dica para você. Todas as vezes que você começar a falar de Deus com alguém, ou alguma pessoa começar a conversar sobre as palavras de Deus, e ela não for pautada na Bíblia, mas sim palavras de homens, você tem que começar a desconfiar. Mas nós estamos falando da palavra de Deus, é da Bíblia que nós estamos falando. Muitas pessoas são baseadas em emoções, baseadas em cultura, nós não somos baseados nisso daí. Nós somos baseados unicamente na palavra de Deus, só a Escritura. Amém? Você pode falar assim, só a Bíblia, só a palavra de Deus. Aleluia. E a segunda sola que nós temos, o segundo somente que nós temos é somente pela fé. Em 1 Romanos 1, versículo 17, Romanos 1, versículo 17. Vamos ler juntos mais uma vez? Em 1, 2, 3 e... Porque o Evangelho é justiça de Deus. Justo. Eu sei que você conhece só o final da frase, né? O justo viverá pela fé. Mas uma justiça do começo ao fim. Desde lá no princípio, lá no final, ela quer dizer sobre uma caminhada pela fé. Nós caminhamos pela fé.
Quando nós olhamos o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, falando um capítulo que eu amo, e você tem que decorar esse capítulo inteiro, aleluia. Mas ele vai falar sobre o fato do qual nós andamos hoje. Nós andamos pela fé. E não é apenas nós que andamos pela fé, não é apenas a fé que foi nos dada, nós andamos por ela, mas muito pelo contrário, todos os que estão pautados na Bíblia caminharam pela fé, e eu e você somos carne e osso como eles. Eu e você sentimos a presença de Deus e andamos pela fé, segundo Cristo nos dado. Então, pela fé nós temos forças para caminhar nos nossos dias, porque nós não andamos mais segundo o nosso eu, mas nós andamos pela fé que nos foi nos dada, amém? Então, quando você vai ler lá em Hebreus 11, eu estou com primeira na cabeça hoje, pelo amor de Deus, vai sair em nome de Jesus. Hebreus não tem primeiro, é só um, aleluia. Hebreus 11, vamos colocar do 1 ao 3 lá dessa vez. Primeiro culto acho que nós nem lemos, eu só falei de cor sorteado, mas vamos ler juntos, em 1, 2, 3 e ora. Dá um pause. Essa daqui é a definição da fé. Nós esperamos algo, amém? Quantos estão esperando algo em Deus? E é a prova, porque nós se esforçamos, nós andamos por algo, amém? Das coisas que vocês estão vendo ainda? Não, mas pela fé, amém? Aleluia. Agora vamos colocar o 2. Aleluia. E o 3. Aleluia. Em outro modo, ele está falando assim, você estava lá quando foi criado o mundo? Você estava lá de quando Moisés ergueu o cajado e abriu o mar vermelho? Você estava lá quando Elias orou e saiu fogo do céu e acendeu aquele altar? Você estava lá? Você estava lá de quando ali o Adão e Eva foram criados? Você estava lá? Então como que vocês têm a fé e a certeza daquilo que aconteceu sobre a sua vida? Que aquilo aconteceu, porque nós cremos, é pela fé nós temos acesso. É a mesma fé que fala bem assim, em Jesus nasceu, Jesus filho de Maria, ali nasceu, mas um filho de Deus foi nascido na barriga de Maria. O mesmo Deus, o mesmo homem foi entregue para nós, e ele morreu em um madeiro, e ele foi crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e pela sua ressurreição eu não estava lá, ninguém aqui estava lá, mas pela fé nós tomamos posse, mas pela fé nós vamos andar segundo aquilo que é nos escrito na palavra de Deus, porque a palavra é rema, a palavra toca a nós, e o Espírito Santo, ele foi nos dado, porque lá em Atos 2 está escrito que nós somos cheios do Espírito Santo. Agora, se você não sabe o que é fé, você vai falar, é doideira. Você não está vendo, você não estava lá, como que você acha que é verdade? Eu falei, não tem como explicar. Ela está dentro de mim. Não tem como eu pautar os meus dias se não for pela fé em Cristo. Não tem como eu falar mais alguma palavra se não for através da fé. A fé, nós cremos naquilo, eu creio, Jesus, eu conheço a tua palavra, então a partir de agora eu ando sobre ela, eu ando pela fé, eu ando sobre as palavras da promessa do Senhor. O Senhor falou, o Senhor prometeu, e a minha fé que o Senhor me deu eu nem tinha. Eu caminho segundo o Senhor. Se nós não temos fé, é impossível agradar a Deus. Porque a fé não foi comprada, porque antigamente era comprada, aleluia. Você quer comprar um pouco mais de fé, custa R$ 39,90, aleluia. A fé foi nos dada como presente gratuito de Deus. Você anda pela fé, você anda através da palavra de Deus. Ai, meu Deus, se você soubesse, meu irmão, o quão é lindo andar pela fé, mas o quão é desafiador. O quão é desafiador falar, meu Deus do céu, você acha que eu sou bom demais? Meu Deus. Eu olho para mim mesmo e falo, eu não consigo. Eu olho para as palavras de Deus e falo, nossa, como que é possível? John Wesley olhou uma pregação de Lutero, escrevendo sobre
as cartas aos Romanos, e John Wesley, um grande pregador que todo mundo conhece, até os dias de hoje, entendeu que não é pelo esforço que ele entregava, mas é pela fé que foi te dada. Ele recebeu a fé, falou, através desse discernimento, eu não vou mais andar pelo aquilo que eu sinto, mas eu vou andar pelo aquilo que eu confio. Eu não vou andar mais pelas minhas forças, mas eu vou andar pelas forças daquilo que foi me dado. Eu vou andar pela fé. Tudo foi começado a afirmar o seu evangelho a partir do momento que ele recebeu a fé. O justo, ele não vai viver por performance. Porque a palavra de Deus, ela diz isso agora, irmão. Não. A minha vida é sobre a fé. Vocês vão ler Cristo em mim, eu vou ler Cristo em vocês. Eu vou ouvir uma caminhada de fé em vocês, vocês vão ouvir uma caminhada de fé na minha vida. Nisso nós andamos e somos gratos por aquilo que foi nos dado. E essa é a nossa terceira sola, a graça de Deus, aquilo que foi nos dado. Somente a graça. Pode repetir isso? Somente a graça. Sola gratis. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vamos ler juntos, amém? Em 1, 2, 3 e... Vamos ler o 8 de volta. São salvos. É pelo meio da fé nós ganhamos a salvação. Isso não é o que você tem, é o que Ele quis te dar. Quantos de vocês gostam de ganhar coisas, amém? É uma maravilha ganhar coisas. Porque você vai falar assim, mas eu nem mereço. Eu nem mereço, mas eu quero tanto, aleluia. Se eu te dar uma Ferrari, você vai falar assim, mas eu não mereço. Eu não trabalhei para isso. Mas nós queremos tanto. Agora imagine o dom da graça. A salvação. Mas eu preciso fazer, eu preciso... Não. É de graça. Eu até brinquei no culto passado, não é que nem o Publix. Compre 2 e ganhe 3. Não precisa fazer nada. É te dado. É aqui, ó. Tó, é teu. Tó, é isso que você tem aqui, ó. Não é porque você fez, não é porque você cooperou, não é porque você fez alguma coisa. É dom de Deus e o dom é de graça. O dom pela graça de Deus, isso não vem de vocês, isso não é de mérito de obras de vocês, é porque o Pai te deu. Não é porque nós falamos quando Calvino, eram os dias de Calvino, estavam vendendo a salvação, vendendo um pedacinho do céu. Falei, hoje nós vendemos um pedaço da arca, né? Tem uns... O Suspiro, já viu aquele que vende o balão do profeta? Ai, graças a Deus tivemos a reforma, amém? Aonde estaríamos nós com o Evangelho? É de Deus, é acessível, é a todos. Deus, Ele te deu. Deus te deu uma barca de sushi para você. Pode comer tudinho, é tudo seu, aleluia. Quando nós entendemos as coisas materiais, nós olhamos as coisas espirituais, achamos que é pouco. Mas o fato é, sem a graça, o que seria de você? Sem o dom da vida, o que seria de você? Hoje nós olhamos a graça de Deus e fala, Senhor, eu sei que eu não mereço, Senhor, nem que eu faça tudo da minha vida para o Senhor, mesmo assim eu não mereço, mas eu recebo a graça do Senhor, eu recebo a salvação do Senhor, ó Pai, não é pelo aquilo que eu faço, mas aquilo que o Senhor fez por mim, e aquilo que o Senhor fez por mim, é tudo que eu preciso, ó Pai, eu quero a graça, eu recebo a graça na minha vida. Mas se a graça não é pela obra, mas a graça é uma pautada pelo mover de Deus na sua vida. A história vai falar que John Newton, ele era um traficante de escravos, um dos caras que mais tinha escravos, escravizava um povo, trazia, vendia, esse era o trabalho dele.
Mas a partir do momento que ele escutou o Evangelho, as palavras de Deus, ele percebeu que aquilo que ele fazia, como o modo que ele andava, era estúpido. A partir do momento que ele olhou a palavra de Deus, ele falou: Senhor, o que eu estou fazendo na minha vida? Senhor, olha aqui tudo que o Senhor fez por mim, e olha aquilo que eu estou fazendo com o meu dia que o Senhor me deu, como hoje, ó Pai. Eu não faço, eu não cumpro a sua palavra, mas a partir de hoje eu recebo a graça de Deus. Então a partir de hoje é um marco na minha vida. Eu não pego mais essa graça e uso como pretexto para eu pecar, para eu viver como eu sempre vivia, mas muito pelo contrário, agora que eu recebo a graça, o meu andar é pela fé. Então eu largo tudo para trás e começo a caminhar com o Senhor, e começo a erguer meus olhos fixo como o centro da vontade do Pai. Eu que era assim, agora não sou mais, porque eu estou envolto pela graça do Senhor. A graça do Senhor, ela não veio para te condenar, ela veio para te libertar. A graça do Senhor também não veio para deixar como você está, mas sim deixar você com a cara do Pai. Aleluia, isso é... Aleluia. Quando você entende a graça, você vive em gratidão. Você não vive mais frustrado. Você vive graças a Deus. Abriu os olhos, graças a Deus, ó Pai, obrigado por mais um fôlego de vida. Obrigado a Deus. Que os meus frutos que saem das minhas mãos hoje, ó Pai, vai para os céus, ó Pai, vai para o Senhor. Não há pecado tão grande que Deus não possa te libertar. Não há ato tão pecaminoso que Deus não possa te libertar hoje através da graça de Deus. E nós entramos na nossa quarta sola, nosso quarto somente Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai pautar essas palavras do discípulo Timóteo. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem e Cristo Jesus. Vamos ler juntos isso? Isso daqui é importante para você entender. Em 1, 2, 3 e... Quando você vê essa palavra, há um só mediador entre você, eu e Deus. Essa pessoa tem um nome e sobrenome, Jesus Cristo. Não há outro. Não precisamos colocar outra pessoa, não precisamos colocar outras coisas. Há um só, e Ele é somente Cristo. Somente Cristo. Nós vamos entender que a Bíblia, a vida é pautada em grandes homens. Como nós estamos falando aqui sobre a vida de Lutero, um grande homem de Deus, Calvino, um grande homem de Deus, apóstolo Paulo. Gente, apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, escreveu um terço do Novo Testamento. Nós estamos falando da vida de João Batista, segundo as palavras do próprio Cristo. Ele falou: não há alguém nascido de mulher maior do que João Batista. Nós estamos falando desses homens, Maria, que concebeu Jesus Cristo, José, que pegou Jesus Cristo, criou o próprio Deus dentro da casa dele. Meu Deus, as cartas de João, tanto as cartas como o próprio Apocalipse, pessoas maravilhosas, pessoas que nós falamos assim: nossa, uau, mas nenhuma delas é Cristo, porque Cristo é só Ele. É somente Cristo que é o mediador entre nós e Deus. Tem Cristo no meio, Cristo é o nosso advogado, Cristo é tudo para nós. É somente Cristo. Não precisamos colocar outra pessoa entre nós e Deus. Não precisamos fazer estátuas, não precisamos colocar holocaustos. Já está escrito: o holocausto é Cristo. É através de Cristo eu e você temos acesso. Não coloque nada mediante entre você e o Pai. Já está colocado. O único que pode é Cristo, o mesmo, 100% Deus, 100% homem. Esse é o nosso mediador, Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós olhamos há 500 anos atrás,
colocava um santo, sacerdotes, mediador, era papa, era todo mundo e nós não podíamos ter acesso. Mas nós olhamos as escrituras e falamos, só tem um mediador. Por que estão colocando tanta gente? Só tem um que é santo, só tem um que é perfeito, é o único que pode colocar-se como mediador, não precisamos mais de ninguém, nós já temos quem nós precisávamos. John House, ao escrever uma poesia, uma letra de uma música, falava que Jesus Cristo era o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja, amém ou amém? Amém, graças a Deus. Mas a partir do momento que ele escreveu isso, a sua condenação foi ser morto. Porque eles não acreditavam que Jesus Cristo era o cabeça da igreja. Que igreja era essa? Que vida era essa? Que vida que eu e você precisamos ter a não ser Cristo como nosso cabeça? Como nosso único sacerdote, o sumo sacerdote é Cristo em nós. Nós precisamos entender que nós não precisamos mais de nada, nós precisamos é de Cristo. Se nós tivermos Cristo, nós temos tudo. E como nós lemos antigamente ali, alguns minutos atrás, que pela graça Ele nos deu, Ele tem uma notícia para você, você já tem tudo, você tem Cristo. Cristo Jesus se faz presente na sua vida, não te falta mais nada, você tem tudo, não precisa colocar coisas, não precisa colocar empecilhos, já está disponível Cristo a você no dia de hoje. Tantos mediadores nós queremos colocar, mas se Cristo não for tudo, então Ele não é nada. Ah não, Cristo é 99,99%, e nós estamos falando de alguém perfeito, o 0,00001% que você não dá para Ele, Ele não quer mais nada. Ou você entrega tudo na mão dele, ou você não entrega nada. Ou é somente Cristo na sua vida, ou Cristo ele não faz parte de plano B, plano C, plano D. É o único plano, é Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o único. Nós precisamos levar o nome de Cristo aonde nós formos. Cristo é o governador das nossas vidas. Cristo é o líder, é o pastor da igreja. Meu Deus, claro que é óbvio que é. Mas o óbvio precisa ser dito. Mas nós precisamos, pastor, mas calma, nós já temos Cristo. Vamos perguntar a Ele, o nosso sacerdote, aonde Cristo você quer que nós como igreja andemos. Você é o cabeça das nossas vidas. É por você. Então é exatamente isso que nós conseguimos gritar na nossa última sola, quinta sola. Somente a glória de Deus. A glória somente a Deus. Você pode repetir isso? A glória somente a Deus. O único que é digno é a glória de Deus. Romanos 11:36, nós já lemos do começo, mas eu quero que você se coloque em pé. Para a gente fingir que está acabando, aleluia. Aleluia. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nenhum outro mais precisa ser glorificado. Nenhum outro mais precisa ser exaltado. Há só um. Mas quando nós olhamos isso, até como nós colocamos a vida como do John, esqueci o sobrenome dele, John Howard, que escreveu uma música e foi preso, porque colocou Jesus lá em cima. Ele levou o nome de Cristo. Quando ele fez isso, ele foi morto. Porque não há mais uma pessoa, mas sim, ele levou o nome de Cristo naquilo que ele fazia, que era música, que era poesia, que era filosofia. As nossas vidas são pautadas em erguer Cristo e glorificar em Cristo em tudo que nós fazemos. Não existe o santo da sua vida que você vem, domingo eu sou crente, e quando na minha casa eu sou crente, mas às vezes no meu trabalho eu tenho que dar uma xingada num cara porque ele não está fazendo o serviço direito, e eu esquento a cabeça, eu já perco, senão você é alguém movida pelo Espírito, lá você está glorificando o Pai, toda a glória, todo o passo que nós damos, nós glorificamos a Deus. Eu acho que esse é um ponto que eu como mais prego para você.
Gente, não há uma vida de evangelho a qual você não foi chamado para viver fora da igreja. Não há um evangelho, não somos mesquinhos a querer um evangelho a qual nós temos que ter um traje, um modo de falar, não ações segundo aquilo que foi nos dado já anteriormente. Se o governo está sobre Cristo e o governo da terra está sobre a igreja, você é a igreja de Deus, você tem esse governo. Só que esse governo, ele dá glórias aos céus, às alturas, a Ele, a Jesus nós damos glória. Então todos os passos que você dá, você é um determinante poder da glória de Deus, enviado por Deus nessa terra. Como nós falamos, não foi eleito alguns, mas nós fomos eleitos por Cristo. Eleitos para caminhar com Cristo, eleitos para ser representantes de Cristo. A nossa casa é uma embaixada dos céus em Sarasota. A nossa casa representa não uma cultura vigente do mundo, mas a cultura dos céus está implantada em nossa casa. Mas quando eu saio, eu não saio mais como qualquer um, como um imigrante sem documento. Eu saio como um diplomata dos céus, andando por Sarasota. É assim que eu e você crente, muitas vezes andamos de cabeça baixa, mas eu sou crente. A vida do crente é sofrida. Não, a vida do crente é um diplomata. O diplomata não tem falta de nada. O diplomata tem um documento que precisa. O diplomata, onde ele vai, ele desce a glória de Deus. A glória de Deus está em você. A glória de Cristo Jesus está em você. Então nós devemos glorificar Ele. Ele é o único a ser glorificado nesse lugar. Ele é o único a ser exaltado na terra hoje. É Cristo, toda a glória é levada a Ele que nos deu tudo. Então quando nós olhamos o centro das nossas vidas, como Cristo cabeça, como Cristo alvo, como diz o apóstolo Paulo, a Bíblia nos aponta para Ele. Somos salvos por confiar e andar pela fé nele. Por causa do seu amor, Ele nos deu a sua ilimitada graça. E nós andamos pela graça de Deus. E pela graça nós vamos entender que o caminho é Ele. E olhando para Ele, pelo seu caminho, por tudo que Ele nos deu, nós elevemos glórias a Ele. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e começar a voltar o centro da vontade de Deus. Pai amado, Pai querido, Pai, Tu és tudo para nós, ó Pai. Literalmente, ó Pai amado, Tu és o profeta, Tu és aquele que há de vir, Tu és o Messias, ó Pai. Não precisamos de ninguém, ó Pai, nós já encontramos tudo. Nessa tarde, ó Pai, nós encontramos com o Senhor, ó Pai. O Senhor, ó Pai, que não veio, ó Pai, para nos oprimir, não veio para colocar nós em um casulo, não veio para deixarmos nós, ó Pai, assim como um perdido que anda no mundo, ó Pai, assim como alguém que não tem um futuro, ó Pai. O Senhor vem para nos dar um futuro bom, um futuro de graça, um futuro de amor, ó Pai. Ó Pai, encontramos tudo, ó Pai, ao nos depararmos com